Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Destaques. A cidade de Fortaleza, referência no turismo da região Nordeste, agora recebe mais um aliado na atração de turistas e no incentivo ao setor hoteleiro e de serviços. Foi lançado nesta semana um site para apresentar os atrativos turísticos da cidade. O repórter Denis Barbosa acompanhou o lançamento. O novo portal chama-se Visit Fortaleza e traz uma lista importante de serviços e dicas para os visitantes que querem conhecer a nossa cidade. História, cultura, gastronomia, passeios e opções de lugares para compras. Nossos cartões postais disponíveis nas telas do mundo inteiro em português, espanhol e inglês. É uma plataforma justamente para facilitar essa comunicação. Hoje a gente sabe que tem muitos aplicativos, tem muitos sites, às vezes você fica um pouco perdido. E todas as cidades do mundo têm um portal de entrada para você acessar a cidade e um portal que seja confiável. E o portal da Prefeitura de Fortaleza é isso, porque é a voz da autoridade pública, é a voz da Prefeitura. Então eu acho que é um caminho muito especial para a gente avançar ainda mais naquilo que já somos muito bons, que é receber pessoas do Brasil e do mundo todo na nossa cidade. O site traz ainda uma outra novidade. Ele apresenta lugares em Fortaleza com o selo Nômades Digitais. Esse novo programa da Prefeitura quer atrair pessoas que trabalham de forma remota e preferem ficar viajando, sejam público do Brasil ou de todo o mundo. Para receber esse selo, estabelecimentos da cidade precisam atender a alguns critérios. Também temos aqui a conectividade de cabos de fibra ótica, o que permite que a gente se conecte com o mundo todo e o mundo todo se conecte através da cidade de Fortaleza. De acordo com o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, as iniciativas devem fortalecer a nossa cidade como um dos destinos turísticos mais queridos. A gente tem uma autoestação agora, como julho, que é uma maravilha, final de ano, mas a gente tem que trabalhar. São duas políticas. A dos nomes digitais é uma forma de você atrair turistas o ano todo, com uma política também de grandes eventos das cidades. Eventos esportivos, como o Ironman, que nós estamos trazendo agora no segundo semestre, campeonato mundial de beach tennis, campeonato mundial de kitesurf. Tudo isso que a gente promove na cidade, o pré-carnaval, são movimentos fora de estação, para que a gente possa ter turismo o ano todo. A gestão municipal acredita que as novidades precisam estar alinhadas com todo o setor do turismo para que os resultados cheguem. Você precisa que a comunidade, que as associações, elas interajam. Por isso que tudo que a gente faz é em parceria com o trade turístico. Então a gente conversou com a Abrazel, quer dizer, esses estabelecimentos precisam dar algum tipo de desconto para essas pessoas que vão constantemente utilizar, porque os nomes digitais podem até, os fortalezenses podem também se tornar alguns nomes digitais na medida que ele não vai para o escritório e vai trabalhar num café ou numa loja de conveniência. A mesma coisa para os hotéis, né? As pessoas que a gente está tentando que os hotéis coloque uma tarifa que seja atrativa para quem quer passar 90 dias na cidade, por exemplo. Então, assim, é um envolvimento, a Prefeitura, a gente fornece a infraestrutura, a articulação, a divulgação, mas se não houver um apoio do trade turístico como um todo, a coisa não acontece. Quem atua nessa área importante para a economia aprovou a iniciativa. A gente acredita que isso aí vai dar uma maior robustez, né, ao turismo de Fortaleza, que está avançando a passos largos aí para voltar a ocupar o primeiro lugar de turismo de cidade preferencial entre os brasileiros, né? Nesta semana se comemora aqui no Brasil o Dia do Rock, o gênero musical que se desenvolveu e se popularizou no começo dos anos 1950, lá nos Estados Unidos, ganhou o mundo e também, é claro, o coração dos brasileiros. Nossa convidada para falar sobre rock é a cantora Loren Gualda. Considerada uma artista plural e experiente, Loren vem de um berço musical. A história começa lá nos anos 2000, fundando uma banda de pop rock internacional, com os dois irmãos mais novos. Prazer recebê-la aqui, Loren. Prazer é meu pelo convite. Queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória musical, como é que ela se liga ao rock and roll? Tá certo.
Eu acho que aqui no Brasil nós já somos todos em berço, já nascemos todos em berço musical, né? Eu acho que a gente tem uma musicalidade muito singular, muito única. E eu venho de uma família de músicos, não profissionais, mas aquela família que todo encontro é sempre regado à música. E o rock surgiu também muito naturalmente, né? Minha mãe, apesar de não falar inglês e tudo, desde sempre ela curtia um Queen, um Elvis Presley, né? Beatles, muito apaixonada. E eu cresci ouvindo aquilo, meus irmãos também. E logo na infância a gente já começou a estudar instrumentos musicais, né? Eu estudei teclado, meu irmão estudou violão, e aí naturalmente foi surgindo aquele interesse de formar uma banda, né? Logo na adolescência. E o rock sempre foi nossa referência, né? Eu acho que foi o estilo de música que nos unia, também minha mãe, meus irmãos. E foi muito natural para a gente, né? Fazer esse som. Começamos fazendo cover e tudo. Começou ali como uma brincadeira. E acabou que eu continuei, eles em algum momento pararam, né? Seguiram outros caminhos e eu acabei continuando aí nessa carreira de música como cantora. E estou muito satisfeita. O rock realmente é sempre a minha referência também, apesar de hoje eu trabalhar com outros estilos também, mas o rock com certeza eu considero que é meu berço. Quais são suas veias musicais dentro do rock and roll? Parte muito pro pop rock internacional, né? Sim, bastante. Eu acho que eu comecei cantando, quando surgiu o desejo de cantar, eu escutava muito heavy metal, hard rock, os clássicos mesmo, Led Zeppelin, Black Sabbath, Guns N' Roses. Então, eu lembro que na época que eu comecei a cantar, eu queria cantar igual a eles. A gente sempre, né, tem esses ídolos, né? Eu olhava o Freddie Mercury do Queen, nossa, que incrível. Quem sabe, né? Um dia eu queria cantar, eu queria poder ter um pouquinho só do que ele tem, desse poder, dessa potência, dessa voz. E me inspirei, lógico. Quando eu comecei, eu queria ser igual a eles, né? Depois eu fui descobrindo que tem mulheres também que eu podia me inspirar, né? Tina Turner, maravilhosa. Ou mesmo aqui no Brasil, tem referências muito boas, né? Rita Lee, maravilhosa, que a gente perdeu agora há pouco tempo. É verdade. E foi isso, né? Eu acho que o rock é que me motivou a cantar. O desejo de cantar surgiu a partir do rock. Hoje eu me considero assim, acho que com a maturidade vai surgindo o desejo de conhecer outros estilos também, né? Eu também me interesso muito por blues, por jazz, por MPB. A nossa música, como eu falei no início, é muito rica. Eu acho assim... Esses estilos conversam, né? Conversam muito, acho que principalmente aqui no Brasil, né? Nós somos um país assim tão misturado, a gente vem de raiz, assim, tem tantos estilos, tantas raízes, tantas... é muito múltiplo, né? Então, acho que não dá pra gente ficar assim muito preso. Pelo menos hoje eu não me sinto assim mais tão presa ao rock. Eu gosto de conversar, de dialogar, porque afinal de contas é tudo música, né? E tem tanta coisa boa por aqui. Qual é a principal dificuldade de um artista brasileiro conseguir cantar em inglês aqui no Brasil? Isso comercialmente vende muito menos, né? Pois eu nem sei se vende menos. Eu acho que a gente tem um público bacana para isso. Eu acho que do ponto de vista sonoro, a gente da língua portuguesa a gente tem uma certa distância, né, da língua inglesa e tudo. Mas eu acho importante que a gente saiba, né, pelo menos o cantor, o intérprete, eu acho importante que a gente saiba o que a gente está cantando. Se vai cantar em inglês, entenda, né, qual é a mensagem, o que está acontecendo ali, até para a gente poder transmitir aquilo, né, fazer uma interpretação, uma verdade no que tu está dizendo. E eu falo inglês, né? Para mim é bem tranquilo o que eu estou cantando em inglês, mas se eu vou cantar em outras línguas, também em francês, eu também procuro entender o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Tem alguns fonemas bem diferentes, mas nada que um treino a gente não consiga, né? Mesmo para quem não tem o inglês como língua fluente, eu acho que dá para ir treinando os fonemas. Eu acho que é mais difícil talvez cantar em português, pelo menos assim, do ponto de vista do cantor. Mas para vender, talvez a gente venda mais em inglês até do que em português, porque o inglês acabou se tornando essa língua mundial, né? Que acaba que a gente atinge um público maior. Como o rock nasce nos Estados Unidos, sim, né? Sim. A influência também é muito grande, né? Sim. A influência cultural que acaba influenciando até os artistas nacionais que cantam em português pelo estilo, né? Sim, com certeza. Apesar que tem toda a origem, né, da música negra, também americana, mas sim, vindo dos Estados Unidos a gente tem essa referência de língua, de cultura muito forte deles. Como é que você está vendo o crescimento das plataformas de streaming? Isso também serve para ajudar o pequeno compositor ou até o artista que
por exemplo, não tem uma agenda de shows muito lotada para que ele consiga divulgar o trabalho? Como é que você está vendo esse novo mercado fonográfico, que sai muito do que era o disco, do que era o LP, depois evoluiu para o CD e agora está no streaming, né? Verdade. Essa semana eu até repostei um comentário de um psicanalista baiano, que ele fala, né, de como as coisas mudaram. Antigamente a gente tinha que ir para escolher uma música, a gente tinha que ir na loja, pesquisar a música, pesquisar o disco, o artista, de como isso demorava muito mais, levava tempo. E que a gente, de certa forma, se mexia mais para ir atrás disso. Hoje é como se as coisas viessem muito, caíssem no nosso colo, muito prontas. Acho que como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado incrível disso é como a gente, hoje em dia, a gente consegue ter um alcance maior, né? A gente hoje consegue ter acesso a artistas e trabalhos de artistas que, de outra forma, sem a internet, sem as plataformas, a gente não conseguiria. Tem um lado ruim também, né, que eu acho que muitos artistas reclamam dessa questão da valorização do trabalho, de como o retorno financeiro, né, de como muitas vezes entram outros intermediários, então isso... O mercado também é muito competitivo, O mercado, né? é muito competitivo, então isso tudo, acho que termina a ponta, quem está na ponta, que é o artista, acaba, de certa forma, se prejudicando. Mas eu acho que a gente não tem que se prender muito a isso, eu acho que é importante a gente ver as possibilidades que se abriram muitas possibilidades. A gente hoje... né, com os recursos desses aplicativos, das redes sociais, a gente consegue postar uma música e ter um alcance muito maior em pessoas de outros países, outros locais, que de outra forma a gente não conseguiria acessar, né? Então a gente tem que pensar por esse lado também. Eu acho que, analisando tudo, benefícios e, digamos assim, não tantos benefícios assim, eu acho que é melhor, tá melhor, sim, com certeza. Tem que ser otimista. É verdade. Tem que ser Como é que está sendo aqui em Fortaleza o trabalho com o rock, né? Como é que está a sua agenda? Como é que é o dia a dia de você que está sempre cantando, se apresentando, fazendo o seu trabalho? Sim. A Fortaleza tem um mercado enorme para artista, para músico. Acho que a gente está sempre trabalhando, tem... O pessoal gosta de música, o pessoal consome, as casas, os restaurantes já têm observado isso, né? A gente agora está no mês de férias, então tem muita coisa boa rolando por aí. E não falta trabalho, isso é muito bom, não falta trabalho. Então tem espaço. Que legal. Tem muito espaço para quem quer crescer, para quem quer... Lógico que pode melhorar e tudo, mas hoje eu estou otimista, eu não vou reclamar. Tem espaço, sim, para a gente crescer, muito para a gente se aliar, né? Que eu acho que a gente também precisa, nós músicos, a gente precisa andar unidos, né? A gente precisa se ajudar, colaborar. Mas tem espaço, tem casa de show, tem barraca de praia, tem restaurante, O né? fato De do segunda a turismo ser muito forte contribui também, né, Contribui, Lore? com certeza, né? O turista, né, tá aqui, quer curtir, quer se divertir. Quem quer se divertir tem que ter música no lugar, né? A música está sempre aliada a esses momentos de diversão. Eu acho que aqui em Fortaleza a gente é muito assim também, né? A gente curte muito som, muito música, a gente quer sair para onde tem a música. Sim, é verdade. E isso faz toda a diferença, né? Tem mais espaço para a gente, para o artista mostrar o seu trabalho. Pode começar fazendo um cover, mas se tiver uma pretensão de fazer depois um som autoral, tem espaço, sim. E se não tiver espaço, a gente vai criando. Fala um pouco da sua trajetória, aprofundando nesse crescimento profissional que você teve, né? Começa lá com seus irmãos, onde é que isso evolui para que de fato você tenha um start, que aquilo pode ser seu futuro também? Então, é muito louco isso, já me perguntaram tanto isso desse momento do start, assim, eu não consigo, Visualizar, né? visualizar muito, assim, que momento, assim, na minha vida eu decidi, vou fazer isso vai virar um trabalho, né, uma profissão. O que eu soube desde muito cedo é que a música estaria na minha vida para sempre. Isso é uma certeza que eu tenho até hoje, terei para sempre. A música está presente. No começo, ali na minha infância, na minha adolescência, era muita brincadeira, aquela coisa meio lúdica, não tinha muita pretensão com aquilo. Eu sempre fui também muito tímida, então eu ficava, será que algum dia eu vou conseguir cantar esse negócio de música? É tanto que eu comecei tocando baixo, quando eu tocava com meus irmãos eu tocava baixo, eu ficava ali num cantinho e tudo, né? Meus irmãos também tinham ciúme de mim, então eu ficava ali meio... O fato de ser mulher chama muita atenção com certeza, também. com certeza. Meus irmãos eram super ciumentos. O meio ainda é um meio que tem muitos homens, né? Não tem tantas mulheres. Graças a Deus as mulheres estão chegando junto, né? Tá melhor do que no passado, mas ainda é predominantemente masculino. E isso tem efeitos, óbvio, né? Ainda é um meio muito machista, conservador, né? E eu senti isso logo cedo, né? Mas eu falei, poxa, eu quero cantar e continuei cantando ali sem muita pretensão. Vou cantar só para curtir, como um hobby mesmo, né? Me faz bem, é interessante para mim, faz sentido. Então eu vou continuando. Fiquei um tempo morando em São Paulo, depois vim para cá. Foi um pouquinho difícil arrumar pessoas para fazer um som juntos, mas aí consegui.
E fui fazendo cover, aí acho que de 2000, não, há um ano mais ou menos eu decidi me lançar em carreira solo. E muitas portas se abriram, as coisas foram acontecendo assim muito naturalmente. Foi acontecendo convites, né, surgindo convites seja para entrevista ou para tocar. E a agenda começou a lotar e eu fui na onda, né? Eu disse, poxa, tá rolando, né? Rola, tem como fazer disso um trabalho profissional e eu estou muito satisfeita, assim, porque realmente foi muito natural e, lógico, sempre com aquele desejo, né, de fazer música e tudo que eu me envolvo para fazer bem feito, eu me dedico, então acho que isso faz diferença. Obrigado pela participação, Lora. Eu queria que você dissesse como é que faz para te encontrar nas redes sociais. Show de bola. Então, nas redes sociais, meu arroba é Loren_Gualda. É um pouquinho difícil, mas dá certo. Loren Gualda, lá tem toda a minha agenda, tem alguns trabalhos que eu já fiz, algumas entrevistas. E eu sempre me comunico com a galera por lá também. Também tem o Facebook, para quem ainda usa o Facebook também é tranquilo. Mesmo no Facebook, @Loren Gualda também. Pode me achar por lá, pode entrar em contato comigo, tem um pouquinho da minha história, meu portfólio, meu telefone para contato. Obrigado e parabéns. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Mas antes, você confere um pouco de alguns trechos de apresentações da Loren. Voltamos já. And so I came to see you, listening for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my heart, trying to make the truth, singing my life with his words, feeling me softly with his song, feeling me softly with his song, telling my whole love in these words he believed. With his song, found a flush with fever, embarrassed background. I found it, found it, I read each one aloud. With a team to finish, but he just kept right on, strumming the pain with his fingers, singing my life with his words, healing me softly with his song, healing me softly with his song, telling my whole love with his words, healing me with his song. It's saying as if he knew me in all my darkest day, and then he looked right through me as if I was a man, and he just kept on singing, singing his song, strumming the pain with his fingers, singing my life with his words, healing me softly with his song, healing me softly with his song, telling my whole love with his words, healing me with his song.
Destaques de volta. Buscando criar um canal inclusivo e democrático entre advogados que atuam na área de família, o Estado do Ceará vai ter uma nova associação. Estamos falando da ACAF, a Associação Cearense de Advogados da Família. O objetivo é garantir maior acesso à justiça, oferecendo capacitação e benefícios aos associados. Está aqui comigo a presidente da ACAF e advogada familiarista Conceição Martins. Prazer recebê-la aqui, advogada. É um prazer, Lucas, estar aqui com você nesse momento. Presidente, explica pra gente como é que vai funcionar a ACAF. Qual é o objetivo prático? A gente falou do objetivo teórico, né? Como é o objetivo prático da associação? Primeiramente, é importante falar como surgiu a ACAF, né? Na verdade, nós tínhamos um grupo, foi criado um grupo em julho de 2022, e em uma semana esse grupo alcançou 120 advogados que atuavam na área de família. E nesse grupo a gente sempre debate, esse grupo existe até hoje, chama-se Ajuda Família, em que advogados se ajudam, tiram ali suas dúvidas, questionam, trazem as suas dificuldades da profissão do dia a dia, que realmente não é fácil, né? A gente diz que o cliente costuma culpar a gente culpa todo o judiciário, né? Então a gente tem que achar um culpado para algumas situações. E aí, partindo dessas necessidades que a gente viu ali como uma classe, 15 mulheres fundadoras Olha se que juntar. importante, Olha, né? Sim, mulheres, né? Porque a gente está numa situação que a mulher chega e ela resolve o problema, É né? verdade. Então, 15 maravilhosas mulheres que atuam na área de família se reuniram de novembro do ano passado e aí nós resolvemos montar a ACAF, né? Que é a Associação Cearense de Advogados da Família, partindo justamente dessa necessidade da classe. E uma das vontades que nós tínhamos além de fazer a capacitação dos advogados, de tentar procurar parcerias, como nós estamos fechando grandes parcerias com grandes entidades ligadas ao direito da família, a capacitação do advogado e um retorno para a sociedade desse conhecimento que nós temos. Então, nós temos projetos também voltados para a sociedade de forma gratuita, para que a gente possa ajudar toda a comunidade cearense. Qual era o principal desejo? De onde partiu essa vontade? Havia uma demanda que vocês sentiam que estava reprimida e não conseguia ser resolvida? Sim. Infelizmente, nós realmente não tínhamos essa representação de classe, né? Nós temos outras associações de outros grupos de advogados, mas de família nós não tínhamos essa representação. Então, assim, ficava um advogado reclamando de um lado, outro advogado reclamando ali, mas não tinha onde a gente levar essas reclamações para poder se transformar em união e a gente poder levar, de fato, a algum lugar para resolver. Então, foi partindo de tantas situações vivenciadas por vários colegas advogados que a gente resolveu centralizar ali as dificuldades e criar um órgão de defesa da advocacia para que juntos a gente possa receber todos os advogados familiaristas do Ceará, capital, interior. Você que está lá no finalzinho do interior do Ceará é bem-vindo na ACAF. Nós queremos alcançar esses advogados do interior, que são advogados que sofrem muito, porque a maioria das situações é uma única vara do Poder Judiciário para todos os processos, é um único juiz para resolver tudo, família, crime, empresa, falência, tudo, e aí existe uma sobrecarga, né? Então, assim, a ACAF quer trazer esses advogados, quer ajudar na capacitação desses advogados e trazer um benefício de volta para a comunidade. Então, partindo dessa necessidade, foi que a gente resolveu fazer essa união. Existe uma experiência de jurisprudência de associações nesse sentido, com esse fim, em outros estados brasileiros? Olha, que a gente tenha conhecimento, existem várias associações que elas lutam junto com outras entidades para que haja mudanças doutrinárias e até jurisprudências em alguns segmentos, sim. No nosso caso, a gente não está muito buscando a jurisprudência em si. Nós estamos fazendo convênio com as entidades que já buscam. Nós estamos querendo mesmo trazer uma união, uma conversa com os outros órgãos ligados ao direito de família, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a magistratura, para que a gente possa ver o que é que precisa ser feito em mudança estrutural, em mudança processual, para que a gente possa dar uma celeridade aos nossos processos de família, né? Presidente, como é que faz, por exemplo, naquele município do interior, que a comarca é respondida
por outra comarca, né? Por outra região. Como é que faz para resolver um problema de família no município como esse? A associação também chega para tentar encontrar pontos de solução, né? Exato, exatamente. Essa é uma das conversas que nós estamos agendando para ter, para fazer o quê? Um levantamento. Porque, assim, para criar-se uma vara de família, é necessário ter litígio suficiente para aquela vara, porque é uma despesa, é um gasto, então tem que ser direcionado, tem que fazer um plano ali. Inclusive, nós tivemos uma conversa com o vice-presidente do Tribunal de Justiça, ele estava passando toda essa explicação de como é que é criada uma nova comarca. Então, é preciso fazer todo um estudo da comunidade, da necessidade para a criação daquela comarca. E aí nós, enquanto associação, junto com os representantes de outras entidades, queremos fazer esses levantamentos e ver quais as comarcas que estão realmente necessitando de implantação de novas varas de família, especializada no direito da família. Vocês vão ter em sede, responder em sede para que os advogados se dirijam à CAF? Como é que vai funcionar? Vai ser um atendimento virtual, pelo WhatsApp, pelo e-mail? Como é que o advogado que está em dúvida e, por exemplo, quer se associar, ou o advogado que quer tirar dúvidas pode fazer? Pronto, nós temos um site já está disponível a toda a população, www.acafce.com.br. No nosso site nós temos o portal do cidadão. Inclusive, nós trazemos informações sobre violência doméstica, o que é a violência doméstica. O cidadão pode ir pesquisar, ele pode clicar no botãozinho que ele vai direto para o portal, o atendimento do juizado de violência doméstica. Então, nós falamos também sobre a Lei Maria da Penha, onde denunciar, como é o processo. Temos o portal da Infância e Juventude, que lá as pessoas podem clicar, baixarem na hora o modelo de autorização de viagem, tirar informações, tirar dúvidas, né? E temos o portal também de contrato de advogado, informando para a comunidade como que eles se devem procurar um advogado. Entenda bem, a nossa associação, a gente não visa a captação de clientes, nós visamos ali trazer um retorno para a comunidade. Inclusive, no nosso portal vai ter um link que a pessoa direciona direto para todas as defensorias públicas do estado do Ceará. E temos o Inscrições, associe-se, onde o advogado pode clicar no formulário, ele vai preencher as informações e aí nosso setor vai receber aquela informação do advogado, eles vão entrar em contato e vai formalizar ali a associação daquele advogado que queira participar. E também vamos ter muitos cursos, muitas palestras, muitos ciclos de debates, estamos organizando aí pelo menos no mínimo um evento por mês de capacitação para os advogados e aí podem vir advogados de todo o Ceará, do Brasil todo, que a gente está com as portas abertas para receber. Verdade. Queria que a senhora dissesse para a gente quais são os exemplos práticos onde o direito da família, os advogados familiaristas, podem atuar. Exemplos práticos, é o litígio, o divórcio, pensão alimentícia, como é que funciona? Olha, eu digo assim, o direito da família é o direito que abarca quase todos os códigos brasileiros, porque a gente começa um contrato de namoro e termina na prisão, fazendo execução, né, de alimentos. Então, assim, o advogado de família, ele vai do início, ele vai ali começando a fazer um contrato de um namoro, ele passa ali pela questão do casamento, de um pacto antinupcial, vai para o divórcio, vai para a guarda, convivência, né? Convivência familiar, alimentos gravídicos para as mulheres que estão grávidas, muitas nem sabem que podem já começar a receber esses alimentos antes mesmo do nascimento do filho. Direito garantido por lei, né? Direito garantido por lei. Aí a gente vai ali para a regulamentação de convivência dos avós. Muitos avós não sabem que tem o direito à convivência com o filho, mesmo o ex-marido não querendo, a ex-mulher não querendo, a ex-nora, né? que eu digo assim, porque o filho ele é eterno, né? Então o advogado de família, ele percorre por toda essa questão, ele vai para a sucessão, ele vai para o inventário, ele vai para a Previdência, ele vai para o INSS. Então, a gente costuma trabalhar quase todos os leques. Foi ligado à família, um advogado especialista em família. Explica um pouco para a gente sobre o lançamento da associação, né? Onde é que vai acontecer, quando vai ser, como é que vai funcionar esse processo de entrada desses novos associados, porque não é todo dia que a gente vê o lançamento, o nascimento de uma associação, né? É verdade, verdade. Assim, até muitas pessoas vêm assim, doutora, eu nunca vi uma solenidade de lançamento de uma associação. Eu digo, pois é, mas para nunca tem sempre uma primeira vez, né? Por isso as pessoas dizem, nunca diga nunca, né? Porque essa primeira vez um dia chega. E aí nós resolvemos fazer justamente isso, algo diferente, fora do convencional. Então nós vamos ter uma solenidade de lançamento,
né? Registrado, a associação já está há algum tempo, mas assim vai ser uma solenidade de apresentação da associação para a comunidade e para o meio jurídico, né? Então vai ser no dia 13 de julho, às 16 horas, a partir das 16 horas, na Câmara Municipal de Fortaleza, no auditório principal. Nós íamos começar no auditório anexo, mas as nossas solicitações de presença superaram as expectativas. Coisa boa. Olha só, Quanto né? mais gente souber, melhor, né? Graças a Deus. E o evento vai ser no auditório principal da Câmara Municipal de Fortaleza. Vamos contar ali com figuras importantíssimas do direito ligado à família, né? Vamos ter presença da desembargadora, de juízes ligados à família, juízes ligados à violência doméstica, porque é muito importante também a gente falar sobre a violência doméstica que tanto aflige os lares familiares, né? Os lares cearenses. Então, a gente vai ter esse momento de interação de algumas ramificações do direito, dando uma palavra sobre a importância. Ministério Público, Defensoria Pública, mediadores judiciais, extrajudiciais, que é muito importante a mediação no âmbito familiar, nos processos familiares, né? Então, nós vamos ter esse momento aí de participação e união da classe advocatícia e como é que eu posso dizer assim, das entidades jurídicas, né? A nossa associação, ela vem com essa vontade de unir, não só trazer os problemas e as dificuldades, mas trazer soluções, porque não adianta só a gente apontar o dedo e dizer, isso aqui está errado, mas o que é que a gente pode fazer para melhorar? O que nós podemos fazer para ajudar o judiciário, os magistrados, os defensores, os promotores, os assistentes sociais que precisam tanto realizar o seu trabalho de estudo social com as famílias? Como que nós, advogados, podemos dar essa contrapartida, essa proposta de construção de soluções? Essa é um dos nossos valores, princípios, construir soluções para as dificuldades já existentes. A representação legal da ACAF já está em vigor? Sim, já pode atuar? Sim, estamos registrados, tudo direitinho, graças a Deus. Então, nós já estamos trabalhando, fechando convênios e parcerias com grandes entidades para que o trabalho já nem vai começar, já começou a ser feito. O evento pode ter a presença de público geral, que não seja apenas do meio jurídico? Sim, o evento ele é aberto a toda a comunidade, aos líderes comunitários, inclusive nós abrimos a toda a comunidade. Apesar de ser uma associação de classe de advogados, nós temos a contraproposta, que é a parte da comunidade. Nós vamos ofertar os serviços, nós temos um projeto chamado ACAF nas comunidades, em que nós vamos pleitar parcerias com os entes, os órgãos políticos, né? Prefeituras, vereadores, estão todos convidados a fazer parte, né, da nossa família, para que a gente possa levar os nossos fundadores, os nossos associados, nossos advogados para aquela comunidade lá do interior, mesmo, né, como diz, e lá a gente prestar um serviço de orientação gratuita à população. Explicar qual é o direito que aquela mulher tem, que aquele homem tem, que é muito importante também, falar do direito dos homens, né? O direito dos idosos, o direito das pessoas com deficiência, as questões das crianças autistas, né? Que nós temos aí um quadro cada vez mais de crianças com diagnóstico de autismo e há essa necessidade de informação. E sobre os idosos também, que tem que ser acolhido pela nossa associação. Doutora, obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E convido a todos a participarem da nossa associação. Tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Voltamos e com boa notícia, viu? O comércio da Avenida Monsenhor Tabosa deve se agitar em vendas com descontos de até 70%. Isso graças à 8ª edição do Mega Bazar, que promete movimentar, segundo os organizadores, 10 mil pessoas em 2 dias. O evento acontece nos dias 14 e 15 deste mês, no próximo final de semana. A época de alta estação na capital cearense é o período mais esperado do ano pelos mais de 200 lojistas,
Por isso, nós recebemos aqui no estúdio Isabel Marinho, que é Relações Públicas da Associação dos Lojistas da Avenida Monsenhor Tabosa. Prazer recebê-la aqui, Isabel. Igualmente. Queria que você falasse dessa 8ª edição do Mega Bazar. O que é que significa esse momento para a associação? É um momento muito esperado, porque esse movimento tem crescido a cada dia. Cada ano a gente está vendo um crescimento muito grande. E a Avenida Monsenhor Tabosa, ela tem um saudosismo muito grande no coração das pessoas, na mente das pessoas. Porque foi uma avenida muito marcante na vida de muita gente. As pessoas que vêm de fora, as pessoas que amavam passear na Monsenhor Tabosa e estão esperando que essa Monsenhor Tabosa revigore mais um pouco para se tornar aquela Avenida Monsenhor Tabosa de antigamente. O que é que aconteceu para essa mudança na avenida? O fluxo hoje é menor do que o que era há alguns anos? Não, foram. O que aconteceu? Muitos episódios. Shoppings em todos os bairros, com ar-condicionado e toda aquela comodidade para uma pessoa, né? O glamour dos shoppings, né? E nós tivemos crises econômicas muito grandes quando foi o último mandato da Dilma, que infelizmente foi muito ruim para o comércio, e muitos pequenos que estavam lá pelejando para sobreviver saíram nesse último mandato e agora estão todos encaminhando. Tivemos a pandemia e até na pandemia, como os preços dos imóveis em todo lugar caiu, a Monsenhor Tabosa ficou assim acessível para muitos salões de beleza, muitas lojas que sonhavam colocar na Monsenhor Tabosa e não podia, porque o nosso preço era um preço que é a lei da oferta e da procura. Então, ela ficou mais acessível, salões de beleza, estéticas, além de tudo que nós já tínhamos lá, que está reforçando, que nós temos a moda feminina, a moda masculina, a beachwear muito forte, criança, a minha moda, que é a moda jovem, moda feminina, que temos festa também, calçados, as bolsas que sempre foram características da Avenida Monsenhor Tabosa, todos estamos assim, com coragem, com força, com foco, para acabar de levantar a avenida. Dá para perceber o vigor da senhora nesse momento. Explica para a gente como é que vai funcionar o bazar. Como é que faz para participar? O bazar agora, né? Todas as lojas que estão participando, né? Estão lá com as portas abertas, mexendo nos preços para começar agora, né? Na sexta e no sábado, e para participar é apenas ir para Monsenhor Tabosa. Lá temos as comidinhas de chefe, vamos ter músicas em 3 pontos da avenida. Nossa avenida ela é muito extensa, às vezes dificulta um pouco nessa organização, mas vamos procurar, nós temos feirinhas de artesanato ao longo da avenida, músicas, comidinhas e todas as lojas preparadas com um desconto muito bom mesmo. Como é que está sendo organizar e participar desse momento para vocês? Ter uma 8ª edição significa que o trabalho dos últimos anos tem surtido efeito, né? Tem. O último ano, então, foi um ano que fechou com chave de ouro. Foi, assim, estrondoso esse último ano. Então, está todo mundo, assim, com aquela expectativa, trabalhando com expectativa. Eu já estou, assim, acho que estou com calo de tanto abaixar preço ali para receber o povo e para cooperar com o pessoal com todas as pessoas, para com que as pessoas que venham à avenida se sintam assim satisfeitas, felizes de não ter perdido esse evento, porque esse evento vai estar imperdível mesmo. De que horas a que horas vai acontecer a 8ª edição do Mega Bazar? Na sexta-feira, as lojas abrem normalmente às 9 horas, 9 e 10 horas, e vamos até às 18 horas. No sábado, estamos também querendo esticar os 2 dias até às 20 horas. Então, a pessoa chegando nesse horário comercial, até um pouco mais esticado, vão ter a oportunidade de comprar, de passear na avenida, relembrar os tempos da avenida, porque está muito boa a avenida, muito boa mesmo. É verdade que no final de semana de bazar, a movimentação é muito maior? Por quê? Eu acho que o pessoal se sente mais assim, existe mais mídia, os olhares se voltam mais para a avenida, né? E as pessoas hoje, elas querem, no ato da compra, ter um prazer além de só comprar uma roupa com preço bom.
E a avenida vai oferecer esse prazer, esse andar sob o sol, a vitamina D que a gente precisa, o ar puro da avenida, né? Nós temos atrativos também mais naturais, mas temos, né? A avenida está muito boa e o pessoal não vai querer perder. E a proximidade com a praia favorece muito isso, Muito. com as praias, no plural, né? É. Nós estamos num ponto muito bom, aquele ponto liga tudo, é um ponto muito fácil de acessar, né? Muito bom. E a Avenida Monsenhor Tabosa não vai decepcionar quem estiver lá. Como é que vai funcionar, por exemplo, para as pessoas que buscam os descontos? Os descontos chegam até a 70%. Começam em quanto e quais são as peças envolvidas? As lojas participativas estarão com um big cartaz. Então, aquelas lojas são as que participaram. As lojas que não puderam participar por algum motivo, não puderam, também vão acompanhar com os descontos. Então, quando a pessoa chega, ela vai ver o preço portanto, de por. Então, a loja inteira vai estar com etiquetas de por. Então, se a pessoa fala, eu quero os 70%, os 60%, as vendedoras vão redirecionar as pessoas para aquilo. Nós temos desconto de 30%, 20%, 50% a maioria, e os 70% é como diz outro, é uma perfumaria que toda loja faz questão de ter para ficar coerente com o anúncio, coerente com as propagandas. Então, como diz outro, procurar, né, aquilo que vai te interessar e que você vai ter um custo-benefício muito bom. Isabel, quais são as peças e os produtos? Vestuário, acessórios, cosméticos, como é que funciona? Nós temos lá muito forte o vestuário, nós temos essa moda praia, nós temos as bolsas, sapatos, a parte de acessórios, muito bom. A associação tem uma pluralidade, roupa masculina, sabe? Nós temos roupa feminina, masculina, roupa de criança, nós temos essa moda íntima, nós temos a moda fitness. Então está bem completa a avenida. Como ela é muito grande, as pessoas veem algumas lojas vazias, que infelizmente elas chamam atenção por causa, infelizmente, da falta de educação cívica dos pichadores, né? Então, a pessoa chama atenção para o que está pichado, mas a avenida é grande e tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Basta passear, entrar e escolher. Como é que vocês lidam, por exemplo, com a questão da competitividade que existe com o centro da cidade de Fortaleza, que vem logo antes de vocês, né? Isso, de algum ponto de vista, dificulta o trabalho do comércio varejista da Monsenhor Tabosa? Eu brinco com as minhas vendedoras que a gente tem que colocar um tapete vermelho para as clientes fiéis que vão ao Monsenhor Tabosa. Eu tenho 40 anos de loja. Eu tenho clientes que não, elas podem estar em qualquer lugar, mas tem que ir na Monsenhor Tabosa. Tem que levar as visitas na Avenida Monsenhor Tabosa. E concorrente, todo lugar tem, né? Todo lugar tem concorrente. E o concorrente nos ajuda a crescer, nos ajuda a aprimorar, nos ajuda a procurar ser, assim, cada vez mais competitivos. Mas é claro que a nossa roupa, a maioria da roupa da Monsenhor Tabosa, ela é um pouco mais, assim, elitizada do que um centro. Então, eu tenho clientes que nem pisam no centro, que não vão ao centro, que se não querem ir no shopping talvez não acha aquela roupa que ela já se fidelizou, ela vai na Monsenhor Tabosa. A nossa roupa é uma roupa um pouco mais elitizada. E explica pra gente como a vendedora, a lojista mais antiga lá da Monsenhor Tabosa, o que é que você percebe, a senhora percebe de evolução dos últimos anos da própria avenida, da própria parte estrutural da Monsenhor Tabosa? A senhora percebe que há uma preocupação também das entidades públicas, dos órgãos públicos, de valorizar a região? Como é que a senhora avalia o atual momento? Na realidade, eu já passei por muitos planos, muitas crises, né? 40 anos, né? Não são 40 dias, né? E a gente teve muitas fases da Monsenhor Tabosa. A Monsenhor Tabosa hoje, ela está muito bonita, ela é bem calçada, os passeios são maravilhosos, ela já teve uma certa atenção dos órgãos públicos. Nós temos o SEBRAE, o SENAC, nós temos o secretário de Turismo, que tem procurado nos atender. A nossa associação é uma voz para levar os pedidos de toda a avenida. Ao monte nós temos a DHG, que é nossa assessora pública, né? Assessora de imprensa, né? É isso, exato.
Então, eu acho que os órgãos poderiam olhar também com mais carinho para a gente, mas já estamos satisfeitos com aquele tipo de... como se fosse assim, estão começando, estão entusiasmados também. A gente conversa com o secretário de turismo, com o pessoal do SEBRAE, do CDL, tudo, a gente vê aquela vontade de nos ajudar a fazer a Monsenhor Tabosa voltar aos velhos tempos. A senhora acredita que o bazar influencia nisso, nesse longo prazo, nessa vida nova que a Monsenhor Tabosa vai tendo? Influencia demais, porque a Monsenhor Tabosa, o bazar, ele leva pessoas que às vezes não tem tanto costume de ir na Monsenhor Tabosa. Então, quando a pessoa fala, tem música, tem atração, tem preço bom, então ela leva muitas pessoas. Nesse bazar do ano passado, eu vendi, assim, nos 2 dias, coisa que tinha uns 5 anos que eu não vendia em 2 dias. Mais de 5 anos que eu não vendia em 2 dias o que eu vendi nos 2 dias do ano passado. E estou confiante que esse ano ainda nós vamos dobrar isso. E assim o pessoal vai ter mais costume de ir, vai gostar do que vê, vai gostar do que comprou. E é isso que aos poucos vai fazendo esse trabalho de formiguinha, fidelizando o pessoal da cidade e os turistas. A senhora acredita que a valorização tem que começar com o pessoal de Fortaleza, com os fortalezenses, para depois partir para os turistas? Como é que a senhora enxerga os próximos anos da Avenida Monsenhor Tabosa, nesse sentido, né, da relação com o fortalezense? Por que o fortalezense não é tão presente? A senhora falou da competitividade do shopping e tudo mais. Existem alguns outros fatores que influenciam? Bom, eu acho o seguinte, o fortalezense tem aparecido muito na Monsenhor Tabosa. Quando eles começaram, pouco a pouco, uns anos atrás, eu me lembro de 2 senhoras que chegaram na avenida procurando uma roupa para Aguar Jardim, porque aquelas senhoras achavam que na Avenida Monsenhor Tabosa eu tinha apenas uma roupa para Aguar Jardim. E quando começaram, daí a pouco ela começou, aquelas senhoras começaram a voltar vestida com a roupa de Aguar Jardim, trazendo amigas. E foi assim que o olhar da cidade foi voltando para Monsenhor Tabosa, que nós tínhamos um histórico de vender atacado, a gente tinha turista e atacado. Atacado não se preocupa com tanta beleza de loja, o atacado não se preocupa com provador, porque o atacado ninguém prova. A pessoa chegava 2 desses, 15 desses, 20 desses, era uma maravilha. Então, com essa chegada do fortalezense, as lojas começaram a se organizar, melhorar, os provadores. Minha loja tem, acho que, não sei, são 8 provadores. Eu recebo gente de cadeira de roda que adora. Assim, estão preparadas. As lojas da avenida começaram a se preparar. Então, são lojas que não deixam nada a desejar em nenhuma loja de shopping. Queria que a senhora, para finalizar, deixasse o convite para as pessoas que desejam ir para Monsenhor Tabosa nos dias 14 e 15 de julho para a 8ª edição do Mega Bazar. Por que é que esse é um Mega Bazar, não é um bazar igual qualquer outro? Eu olho para você mesmo para falar? Pois Pode ser. Eu posso dizer que é imperdível a nossa avenida, é imperdível esse Mega Bazar, que vocês todos se esforcem a fazer um passeio com a família lá, vamos comer uma comidinha de chefe, vão ouvir um som, vamos aproveitar e conhecer e reconhecer o estilo de roupa que a gente tem, no preço maravilhoso que a gente tem. É imperdível. A Monsenhor Tabosa, o bazar é imperdível, pode acreditar. Descontos de até 70%. 70%, até 70%. Isabel Marinho, muito obrigado pela participação da senhora. Sucesso nesse Mega Bazar e que a avenida tenha vida longa com o varejo. Se Deus quiser, porque eu quero ter vida longa junto com a avenida. E eu não espero partir tão cedo, viu? E vamos lá, sucesso na avenida. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. O Destaques fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.